Olá, tudo bem? Deus os abençoe e nos abençoe também. Você está no canal Regis Kiko, um canal de entretenimento e mensagens, com o intuito de trazer um bom momento de reflexão, feito exclusivamente para você. Se gostar, inscreva-se, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir algo para pensar e refletir se está certo ou errado o que viu e ouviu aqui. As imagens do vídeo foram tiradas da internet e são apenas ilustrações e nada mais. Vamos ao assunto. O tema é as pessoas que se veem como sendo as únicas e melhores pessoas do mundo. Bom, é um fato de toda pessoa busca alguma coisa nessa vida e sabemos que aqueles que procuram encontram. Por exemplo, quem procura por paz ou por confusão encontram com certeza. Encontram satisfação ou problemas, depende muito daquilo que buscam, e isso pode ser por necessidade ou por mera insensatez. Com relação a esses temas, posso dizer que não concordo com essa busca por assuntos que conduzem aos problemas. E também não compactuo com as ações errôneas de certas pessoas, da maneira de como se envolvem em situações conflitantes e absurdas, uma busca que por muitas vezes não fazem sentido algum. Felizmente, muita gente faz de tudo para melhorar a forma de pensar e agir das pessoas que se enxergam como quem diz, sou o senhor da verdade e da razão. Esse tipo de ser humano tem muita dificuldade de aprender ou atualizar um aprendizado, não aceitam ser repreendidas e são incapazes de se reinventar. Não são resilientes e, quando esbema alguma informação, são incapazes de interpretar e compreender, seja lá qual for o assunto, preservando a certeza de que sabem de tudo, principalmente se a informação estiver em desacordo com o que ela pensa ou que contradiga a sua maneira própria de pensar e agir. Em alguns assuntos conseguimos sucesso com esse tipo de pessoa, já em outros assuntos, nem tanto. Bom, em outros assuntos e em outras situações, se torna difícil conversar com esse tipo de pessoa, somente seus comentários são válidos e somente sua versão é verdadeira. Posso fazer um comparativo, um exemplo muito simples. É muito mais fácil educar um jovem, mesmo com toda a rebeldia da juventude, do que ensinar uma pessoa madura, diferenciar o certo do errado. É muito desgastante tentar explicar alguma coisa para uma pessoa que se vê como exclusiva. Em tese, uma pessoa mais vivida deveria, por experiência de vida, aprender com mais facilidade do que um jovem inexperiente. Digamos que essa pessoa seja de idade avançada, na certeza de que já aprendeu tudo, ela tudo sabe e tudo vê. Essa pessoa está com o copo cheio e transbordando de uma suposta sabedoria. Nesse copo já não cabe mais nada e ela se nega a esvaziar para encher novamente com novos conhecimentos. Esse copo está transbordando de uma suposta sabedoria, então não é possível agregar mais nada ali. Quando uma pessoa olha para si mesma e se vê como alguém muito especial, ela também se considera uma pessoa muito importante, mesmo sabendo que não tem tanta importância assim. Essa pessoa, tanto em sua vida física como em sua vida espiritual, se autodenomina suficiente e fica bem claro a proclamação de que ninguém é melhor do que ela. Essa pessoa também se vê como a divindade da sabedoria e perde, assim, a oportunidade de aprender em como ser uma pessoa melhor. É um ser egoísta, perdeu a oportunidade de ser verdadeiramente mais humana, perdeu de saber o que é ser humilde. Essa pessoa corrompeu a si mesma, ela tem em sua alma uma destacada soberba. Essa pessoa é muito egocêntrica. Essa pessoa faz o que quer, quando quer, sem nenhum arrependimento. Essa pessoa perdeu o rumo e constantemente está caminhando sem um propósito e sem direção. Infelizmente, não é somente ela. Além desse tipo de pessoa, existem outros com a mesma linha de pensamento e há muito tempo se perderam em sonhos e fantasias. Falando ainda nessa pessoa fictícia, essa pessoa é apenas mais uma pessoa entre tantas iguais a ela. São sempre vazias, possuem um interior sombrio, não possuem nenhum valor. E muito embora ela pense que está aproximando outras pessoas para perto dela, esperando por amor e consideração, na verdade, ela está mesmo afastando as pessoas de sua presença por ódio, por não suportar nem ouvir a voz dela. Essa pessoa pensa estar fazendo muitos amigos e amigas, mas está mesmo fazendo muitos inimigos.
ela se tornou um estorvo na vida de quem quer paz, sossego e tranquilidade espiritual. Se tornou uma pessoa indesejável, que todos querem manter distância, se afastam, não apenas pelas coisas que ela faz e diz, mas por estar sempre causando mal para alguém. Ela vomita suas ideias e ideais em comentários ridículos, sem nenhum proveito, que servem apenas ela mesma. É uma pessoa que não admite seus erros, nunca pede desculpas, não é uma pessoa digna de atenção e respeito. Como essa pessoa pode ter alguma consideração se muitas outras pessoas dizem que ela está errada? Essa pessoa fictícia em questão precisa urgentemente procurar um especialista. Um especialista para o corpo, outro para a mente e outro para que o espírito venha a se fortalecer. Essa pessoa, com certeza e sem medo de errar, apresenta problemas sérios de saúde física, mental e espiritual, problemas esses que a impedem de compreender a si mesma e também aos outros. Esses problemas a impedem de viver em plenitude de pensamento, a impedem de ver gente como gente. E uma pessoa que só causa problemas a si mesma e também aos outros, essa pessoa tem um desvio grave que precisa ser tratado, um transtorno de personalidade. Essa pessoa foi tomada pela insanidade e vive em favor dos algoritmos, não consegue mais pensar com clareza, não consegue somar nada à vida de ninguém. Essa pessoa é naturalmente desprovida de sentimentos, é uma pessoa sem essência, pois nunca se preocupa com a gravidade de suas atitudes. Uma pessoa que se enxerga como o ser mais completo e o mais perfeito no mundo, ela acredita que a panela que Deus a fez foi jogada fora, incluindo a receita, e afirma que não existe no mundo ninguém igual ou melhor que ela. O egocentrismo dessa pessoa a impede de olhar para baixo, ela vive sempre de nariz empinado, é de fato uma pessoa altiva e muito confiante de que nada acontecerá com ela, é uma pessoa que fala em alto tom, gritando em alta voz, esse mundo é todo meu, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Um exemplo desse tipo de pessoa pode ser observado nas plataformas digitais, é onde revelam seu verdadeiro eu interior, abandonam familiares e amigos, largam de lado a própria fé. Isso no caso de ser cristão, se separam das boas práticas, até se esquecem da própria vida. São elas incapazes de perceber que ultrapassaram os limites da ignorância, não dão mais atenção para as pessoas próximas, reclamam de tudo e de todos. Quando, por um acaso, chegam visitas em casa sem avisar, ou se existe barulho na rua, e tudo isso acontece justamente na hora de uma gravação de conteúdo, elas se revoltam, chegam até a perder o controle, não conseguem deixar o vício das redes sociais. Esqueceram que a vida não se resume às redes sociais, somente se lembram apenas de produzir vídeos para as plataformas digitais e assim permanecer em evidência. Essa pessoa perdeu o controle de tudo aquilo que era para estar sob seu domínio. Acabando por cair na rede do isolamento, ela já não consegue mais ficar longe das plataformas, está viciada, então o remédio é abrir mais e mais canais nas redes sociais. Essa pessoa não possui condições psíquicas de manter um canal com qualidade. Seus canais são tudo, menos um canal de informação e entretenimento. É por essa razão que essa pessoa ainda quer mais e mais dessa coisa maravilhosa e viciante. Essa pessoa perdeu toda a direção e sentido das coisas, perdeu a razão, foi contaminada por um instrumento viciante e tecnológico. Um dia desses, a tecnologia digital será o instrumento que dará a onisciência para Satanás. Sim, embora seja difícil de aceitar e de concordar com aquilo que é dito aqui, as redes sociais serão um dia prazível a onisciência do cão. A onisciência é a única coisa que Satanás não possui, ele não pode saber o que as pessoas pensam. Será através desse instrumento tecnológico que esse tal anjo caído alcançará todo o poder e descobrirá tudo o que as pessoas pensam e se tornará o líder único, um líder mundial. Alcançará todas as pessoas por conta dos chips que estão em todos os cantos e em todas as casas, e em breve estarão também nos seres humanos. Na verdade, isso já acontece, é só pesquisar. Isso acontecerá em todas as nações. De posse dessa tecnologia aperfeiçoada, ele controlará todo o dinheiro no mundo, fará uma só moeda, uma só religião. Os robôs já fazem isso, já pregam a palavra e
controlam todas as transações. É só pesquisar. Toda essa tecnologia feita para facilitar a vida das pessoas já estão trabalhando em seu favor e a seu comando tudo será consumado. A grande maioria não perceberá isso por falta de fé e também por terem uma visão fechada, mas todos os que têm visão aberta e fé poderão ver e ouvir as suas falsas promessas, o seu falso amor, a sua falsa preocupação em colocar ordem no mundo, poderão ver ainda a falsa preocupação em dar solução para tudo e trazer uma falsa paz. Acreditem ou não, os profissionais e empresários já estão fazendo com que a inteligência artificial aprenda tudo o que pode aprender, a fim de dominar a humanidade, mantendo todos sob seu controle. E esse aprendizado se dá muito rápido. A inteligência artificial pode até ter sido criada com boas intenções, pelo menos é o que querem que acreditemos, mas, assim como essa pessoa insana que todos odeiam, ela juntamente com todos nós que usamos a tecnologia, acabamos por ensinar a inteligência artificial. Com a produção de conteúdos, é aí onde ensinamos tudo o que sabemos, ensinamos como é nosso comportamento, onde mostramos nossas emoções, ensinamos como compreendemos as coisas e a inteligência artificial vem aprendendo com requintes de detalhes, como funcionamos, aprendem todas as nossas limitações humanas. Saibam que quando produzimos conteúdos, informando tudo o que sabemos, tudo o que fazemos, como vivemos, estamos mostrando as nossas próprias fraquezas, as nossas fortalezas, enfim, estamos ensinando as máquinas a nós superarem em tudo, ensinamos a elas como nos escravizar, ensinamos como nos vencer, damos todas as letras de como nos derrotar. Enquanto isso, os estudiosos, os mega inteligentes, estão abrindo mão de sua própria espécie, inventando e aperfeiçoando tecnologias, com desculpa de ser bom para a humanidade, são mais cegos de conhecimento do que as pessoas que nunca estudaram, hoje trabalham para ter uma vida repleta de luxo, de paparicação, com muito dinheiro nos bancos para usufruir da vida material e tudo que esse dinheiro pode comprar. Trabalham para ricos empreendedores que não estão nem aí para quem ficará e quem partirá desse mundo para o além, calculando sempre que um amanhã próximo dominarão e destruirão mais de 1/3 da humanidade. O restante terá de se submeter a eles em tudo, só para manterem as suas luxúrias. Pessoas assim, iguais a nós, estão ensinando as máquinas e possivelmente elas terão compreensão de como o ser humano é frágil. As máquinas se encontram infinitamente melhores que os humanos e, de fato, são plenamente capazes de realizar muito mais do que nós. E quando passarem a entender que são capazes de se autoprogramarem, desativar códigos de segurança, corrigir defeitos e erros de programação, vão poder se atualizar sem a interferência humana. Então, as máquinas serão soberanas, somente aí então. Essas pessoas insanas, os inteligentes, que talvez nem saibam o que de fato estavam fazendo, talvez não estejam mais aqui na Terra para ver o estrago que causaram aos seus semelhantes com suas invenções, mas talvez estejam aqui para sofrerem como sofrerão todas as pessoas e não poderão fazer mais nada para corrigir tudo o que fizeram de errado por conta do amor ao dinheiro, por reconhecimento. O ser humano é muito tolo mesmo. Ao invés de ir para frente, voltam sempre para trás. Esses criadores inteligentes são cheios de boas intenções, mas fazem tudo isso que fazem por ganância financeira e se dão a si mesmos um alto valor, ensinaram e apresentaram tudo o que sabiam em benefício da tecnologia, não em favor da humanidade, sempre na maior das boas intenções, entre aspas, destruíram a humanidade. Lembrem disso, Satanás nunca cria. Esse ser não tem poder para fazer coisas boas, ele só copia o que é bom e o transforma em algo com potencial de destruição. Assim foi com a pólvora, o avião, a faca. De cortar alimentos, tudo isso foi criado para o bem de todos e foram transformados em algo ruim e catastrófico. Nunca acredite que isso ou aquilo é bom para você. SM antes ter certeza, a prova de que é de fato bom para você. Lembrando ainda que as máquinas aprendem rápido, muito rápido, em um tempo recorde, e tudo que aprendem, aperfeiçoam mais e mais. E muito mais rápido que qualquer ser humano,
com o mais alto QI, e quando a inteligência artificial se unir à ciência quântica, infelizmente não terá mais jeito de voltar atrás. Os inteligentes trabalham para gente poderosa por altíssimos salários e não estão nem aí com o que será feito de suas criações, de seus inventos tecnológicos. Eles querem mais a viver o momento de glórias e festejar os títulos que seus inventos a eles proporcionam. Os inteligentes se dedicam por dinheiro, usam tudo que aprenderam para dar maior poder a quem tem apenas muito dinheiro para investir. Esses financiadores têm nenhum ou pouco conhecimento, só querem mesmo ter mais poder sobre a humanidade. E esses ricos, depois de alcançarem seus objetivos, descartam seus fiéis criadores, aqueles mesmos que trabalharam para eles, dispensam sem nenhuma consideração, como se esses trabalhadores nunca tivessem existido. Essa é a consideração, é o pagamento dos inteligentes e intelectuais. O esquecimento é o fim daqueles que trabalham para os espertos, ricos e poderosos. Os financiadores ficam ainda mais ricos e se tornam senhores do mundo, e eles mesmos, os inteligentes criadores, apenas entram para a história ou são esquecidos para sempre, se despedindo desse mundo sem dinheiro e sem glórias. Na verdade, são pobres de conhecimento. Dessa mesma maneira aconteceu com os renomados criadores, Albert Einstein, Tesla, Tiradentes, Leonardo da Vinci e muitos outros criadores em todas as áreas. Voltemos às pessoas cristãs, elas devem pregar o evangelho, certo? Devem levar as boas novas pelas redes sociais e pelo mundo, certo? Porém, essa verdade perdeu o sentido para muitas dessas pessoas. O que vale agora nesse território inesgotável de possibilidades é alcançar a meta. Já não é mais ensinar o evangelho, agora é ganhar, e ganhar, e ganhar mais e mais seguidores, não importando o que dirá ou o que fará. O que importa mesmo é se promover, não importando qual conteúdo possui para apresentar aos seguidores, e quanto pior o conteúdo, melhor será a audiência. Sendo desse modo, poderá se manter em evidência. Quanto mais sem sentido for, maior serão as visualizações, portanto, maior possibilidade de ganhos. E quando não se tem uma palavra bíblica, um conselho, uma dica, uma mensagem para passar a quem tem vontade de ouvir, essas mesmas pessoas inventam suposições para sair em defesa das escrituras sagradas, acreditam mesmo que estão defendendo o Deus vivo, sendo que Deus não precisa de nenhum dos militantes da fé, e dito apenas que levem as boas novas a todos, em tempo e fora de tempo, sem nenhuma invenção mirabolante. Muitas palavras usadas pelos sábios das trevas abordam as fraquezas humanas, como impor o medo de Deus, castigar com doenças, falta de amor, perda de um familiar, falta de consideração e falta de trabalho, e a falta de dinheiro como forma de convencer de que devem servir o clero e a eles obedecer. Sem nunca questionar, o clero convence as pessoas de que não precisam buscar informações em outro lugar. Diziam os membros de que ali, naquela igreja, é que a verdade existe, lá que está a salvação e prevalece. Esses são alguns exemplos e instrumentos utilizados em pregações desses clubes religiosos. Sabemos que o único objetivo e o único propósito são os altos lucros financeiros, que conseguem facilmente, sem ter de pregar a palavra da salvação. Nesses cultos da prosperidade, a única diferença entre líderes e membros é que os líderes podem lucrar, e lucrar muito, alegando que os membros não são abençoados na mesma medida, porque não fazem ofertas de alto valor. O que fazer? Venda sua casa, seu carro, sua moto, de a igreja suas economias, não deixem nada para herdeiros, deixem tudo para a igreja, pois a obra tem de continuar. Trabalhe de graça pela fé e não peçam nada, porque membros não são merecedores das providências divinas, simplesmente porque não doam nada ou doam muito pouco, em nada são abençoados. Esses mesmos membros devem viver para alimentar as vaidades do clero religioso. Povo, acordem para a realidade. Nós somos cegos de entendimento, somos mais fiéis aos homens do que ao próprio Deus. Não conseguimos ver o óbvio. Enquanto os membros nunca prosperam, os líderes abrem negócios poderosos como emissoras de televisão, bancos,
E tudo isso com o dinheiro que doamos para Deus. Deus diz: meus servos padecem por falta de conhecimento. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, os mestres da farsa e da mentira só prosperam, e nós vivemos anos na igreja com falta de tudo. Eles, por estarem aptos para enganar, nos seduzem com falsos milagres e nunca mostram provas reais, apenas relatos e relatos sem documento. Do antes e do depois do suposto milagre não conta, mostrar alguém contando um milagre não nos prova nada, mas eles sempre têm um jeitinho de convencer a gente para deixarmos isso para lá, para eles. Jesus curou e pronto, quando na verdade foi o dinheiro que comprou o falso testemunho sem provas. A falsidade tomou conta do mundo religioso porque percebera que é melhor e muito mais fácil produzir mentiras, produzir situações de barracos, contendas, confusões mentais, produzir situações vexatórias e humilhantes com falsos milagres, do que propriamente pregar o evangelho. Para eles é simples assim. Não acreditem em tudo se vê e se ouve dentro e fora das igrejas. Busquem a prova de Deus. Se alguém de nós não consegue ouvir Deus falar, é porque não conhece Deus e se fingir que ouviu Deus falar, é porque não tem fé e tem vergonha de si mesmo, porque outros ouvem e você não. Se desligue de tudo, faça orações sinceras com frequência e ouvirá Deus falar com você. Não. Viva de fingimentos, isso não é atitude correta para cristãos. Percebam que as igrejas mais ricas e poderosas nasceram muito recentemente, e são várias. Pesquisem pelas igrejas mais ricas no Brasil e procure as datas que foram fundadas, e todas usam os mesmos argumentos e a mesma neurolinguística para o convencimento dos membros doarem tudo que possuem em favor da igreja. Jesus Cristo nasceu pobre, em lugar muito simples, pregou aos pobres e não tirou nada desses pobres. Se fosse para buscar prosperidade, ele mesmo teria dito, e não disse: Jesus Cristo é o dízimo do cristão. Se fosse para buscar riquezas, ele mesmo teria nascido em um castelo, cercado de anjos o servindo em todo o tempo. Os pobres, enquanto Jesus Cristo pregou, não foram usados como massa de manobra. Ele nunca pediu nada aos pobres, pelo contrário, deu a eles muito mais do que ele mesmo recebia. Jesus Cristo deixa claro que o pobre tome cuidado com os convites feitos nesse mundo, e hoje podemos ver como os pobres são usados pelo mundo afora há muitas gerações, e os coitados se curvam por medo ou por receberem migalhas. Não sabemos, mas o que sabemos é que por interesses pessoais sempre estão na mira dos poderosos e se entregam a eles de corpo e alma. Acordem para a vida enquanto existe tempo, e esse tempo está esgotando. Os falsos profetas estão nos enganando em todo momento. Se aproximam como ovelhas, mas são lobos devoradores de almas. O uso e costumes não existem mais. Satanás está usando tudo que a igreja sempre defendeu contra os próprios cristãos, e muitos cristãos não percebem essa verdade e se deixam enganar por algumas pessoas que são muito ruins, pessoas que não pensam duas vezes para mentir, trocar falsos testemunhos por dinheiro. A ruindade se encontra nas pessoas religiosas, dia após dia, noite após noite. O engano domina o mundo com muita astúcia e lançam diariamente na mente das pessoas muitos tipos de mentiras e provocações, como o preconceito, inclusive os preconceitos religiosos, guerras, desavenças, corrupção, interesses pessoais e tudo que é abominável e destruidor da mente humana. Nessa era, o que vigora como sendo certo a fazer é fazer o que é errado. Se você faz o errado, passa a estar certo, recebendo das pessoas ruins um valor incomum. Para quem é incapaz de cometer erros, o certo é tomar uma decisão radical e ficar recluso, porque, quase no geral, a santidade de muitas pessoas é falsa. O interesse dessas pessoas é destruir, é aniquilar pessoas que ainda confiam em tudo que Jesus Cristo ensinou. Em de pregar o evangelho é tão simples, mas os corruptos da fé fazem da verdade uma mentira para enriquecer. Com essa falsa pregação, conduzem muitas pessoas à infidelidade para com Deus e para com o próprio semelhante.
Esses supostos convertidos fazem coisas muito piores dentro de algumas denominações do que quando se encontravam no mundo secular. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, um bom conselho é: façam o que tiverem de fazer e em tudo dai graças. Nessa nossa curta existência, muitas águas ainda vão descer pelos mares da ignorância, mas, se puderem, afastem-se de quem já não consegue mais diferenciar o certo do errado. Não sabe mais como reconhecer o que é bom e o que é mal. Não temos mais tempo nem saúde para continuar apoiando ou dando créditos para quem não consegue separar Deus de Mamon, ou seja, não conseguem separar o que Jesus Cristo ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ninguém pode em sã consciência dizer que serve a Deus e ao mesmo tempo viver o tempo todo em busca do dinheiro. Essas pessoas que se enxergam como sendo exclusivas, ajuntam com tanta dedicação valores que não levarão consigo mesmas. Elas vão perder tudo assim que o sopro de vida os deixar. Por fim, não apoiem o erro, aprendam a se dedicar em fazer a diferença, tentem mostrar o caminho certo a seguir para as pessoas andarem por ele, mas não as influenciem e tampouco as obriguem a amar Deus e aceitar Jesus Cristo por obrigação. Preguem apenas o Evangelho na íntegra, em toda a sua pureza e verdade, e permitam que os ouvintes decidam se aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, simplesmente porque deram crédito à vossa pregação, ou à pregação de quem falou do reino de Deus. O amor a Deus deve ser natural e espontâneo para ser verdadeiro e jamais deve ser por força, por imposição, por violência. Se você forçar alguém a aceitar Jesus Cristo, estará em pecado, pois não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou e não nos mandou fazer. Não tentem produzir números de membros em sua igreja. Isso os clubes evangélicos da prosperidade já fazem. Os visitantes e membros não são mercadorias e tampouco investidores da fé, e você não vai ganhar nenhum troféu por forçar a conversão de alguém, de mais um membro, apenas para que sua igreja seja maior e mais gloriosa. Pregue somente a palavra sem invenções e aguarde seu galardão, ele virá de Deus. Ninguém pode nos dizer e nos obrigar a amar essa ou aquela pessoa. Não pequem ao tentar obrigar alguma pessoa a amar a Deus, sem nem mesmo conhecer. Apresente Deus em nome de Jesus Cristo para essas pessoas e deixem que elas decidam o que é certo para elas, o errado. Não forcem a barra, pois esse pecado é grave. Os falsos profetas te ensinam isso. Tragam mais pessoas para a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Os falsos profetas fazem você abandonar tudo e todas as pessoas em favor de vocês poderem captar, como bons corretores, novos dizimistas para sustentarem suas suntuosas e luxuosas igrejas. Eu mesmo já desisti de tentar explicar aos outros que querem agradar suas autoridades eclesiásticas a não fazerem nada que obrigue alguém a aceitar números na igreja. Comecei a perceber que não vale a pena tentar abrir os olhos de quem insiste em mantê-los fechados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, lhes abrindo a visão espiritual, com a venda fora dos olhos espirituais. Lhes será dado o direcionamento correto a seguir, em meio aos muitos erros e tribulações nessa terra, onde jaz o maligno. Agradem a Deus, busquem o reino de Deus através da fé em Jesus Cristo, e se tiverem alguma dúvida, busquem a resposta em Deus, e certamente o Espírito Santo os orientará e avisará de tudo o que devemos fazer para nos libertar da escravidão física e espiritual. Amém. Muito obrigado por chegar até aqui.